Esse pedido de impeachment vem num momento muito difícil da história do mundo, da história de Israel, da história cristã, e nós nos sentimos extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de fevereiro de 2024. São 10 horas e 30 minutos. Pelo jeito, a oposição está disposta a colocar o Bolsonaro em cana. Alguns diriam até que deve ser um plano bolsonarista para colocar Bolsonaro em cana para vitimizá-lo, mas não é, é burrice mesmo, é oportunismo. Veja bem, a declaração de Lula sobre o Holocausto, claro que não justifica a abertura de processo de impeachment. Aqui você tem uma matéria do Correio Brasiliense perguntando para juristas se justifica tal, e na verdade, vamos direto ao ponto aqui. Juristas dizem o que esse professor da USP de Direito diz. Para Rubens Bessac, professor da USP, a declaração de Lula não configura crime de responsabilidade porque não atenta contra a governabilidade brasileira ou sua credibilidade. Eu não vejo nas declarações nada mais a ser condenado do que uma declaração que ele julgou desastrada, mas não acho que é suficiente para um pedido de impeachment. Faz parte do jogo político pedir impeachment, mas apesar de deplorar as declarações, não é o caso e realmente não tem nada a ver. Mas esse pedido de impeachment, ele pode se tornar um problemão para Bolsonaro. Vamos entender. Em primeiro lugar, é bom explicar que o Arthur Lira, que seria a única pessoa que poderia dar andamento nessa loucura, ele já indicou que vai engavetar o pedido de impeachment de Lula, porque não passa um pedido de impeachment como esse se o presidente de turno tiver popularidade e tiver boas relações tal com o Congresso, como é o caso do Lula. O risco dele sofrer impeachment é zero. Mas, na verdade, os bolsonaristas estão com um plano que vai mexer com o STF e vai configurar a continuidade do ímpeto golpista. O que é que está levando Bolsonaro para o banco dos réus? O que é que está fazendo os golpistas serem presos? É basicamente a incitação ao golpismo. E a manifestação de domingo tem tudo para incitar o golpismo pedindo o impeachment de Lula. Isso mesmo, o impeachment de Lula vai ser pauta da manifestação de domingo, dia 25. A intenção de aliados de Bolsonaro é inflar a população a favor do impeachment, do pedido de impeachment, que deverá ser protocolado até o fim dessa semana. O impeachment de Lula foi incluído na pauta da manifestação de Bolsonaro no domingo na Avenida Paulista, além do esclarecimento que Lula fará ao povo brasileiro, será defendido que o Bolsonaro fará ao povo brasileiro, será defendido o pedido de impeachment de Lula. O Bolsonaro já andou fazendo ataques ao Lula num programa de televisão, num programa de web televisão, web TV, não é? E, na verdade, com isso, ele deve levar para o palanque essa conversa que tem um caráter de incitação do público. A intenção de aliados de Bolsonaro é inflar a população a favor do pedido de impeachment, que vai ser protocolado até o fim de semana, e tentar criar pressão popular para Arthur Lira não engavetar a proposta, afirma um deputado bolsonarista. Com isso, você vai ver agora o que é que esses caras estão armando. A defesa de impeachment de Lula no trio elétrico na Paulista causará uma sinuca de bico para Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas, Cláudio Castro, que apesar de serem de oposição ao PT, cultivam boa relação com Lula. Mas a questão não é essa. Veja bem,
o Bolsonaro ele teme o avanço de Moraes logo após a manifestação em São Paulo. Jair Bolsonaro teme ser alvo da nova operação determinada por Alexandre de Moraes. Por quê? Pior é que ele sabe e vai cair nesse jogo. Jair Bolsonaro teme o dia seguinte à manifestação que convocou para o próximo domingo na Paulista. O receio dele, de acordo com o entorno do Bolsonaro, é que ele seja alvo de nova operação da PF. Por essa ótica, a nova investida seria uma resposta ao ato em São Paulo que busca confrontar supostas decisões arbitrárias do Supremo. No evento, Bolsonaro diz querer passar uma fotografia para o mundo do que acontece no Brasil. Um dia após a super live promovida pelo presidente em Angra, o STF determinou a busca e apreensão na casa dele. Deputados próximos veem um empenho extra de Moraes para punir militares e civis. Como foi amplamente veiculado, parlamentares extremistas chegaram a discutir um plano para prender o Alexandre de Moraes. E, na verdade, o que é que o STF vai coibir se for feito na Avenida Paulista? Qualquer tentativa de incitação do público. E essa ideia de levar o impeachment para a manifestação vai incitar o público a atos possivelmente golpistas. Vai criar uma comoção. E qualquer comoção que for criada nessa manifestação leva o Bolsonaro para a cadeia. Por quê? Porque quem convocou a manifestação foi Bolsonaro, sabendo do que poderia acontecer. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.